Hoje perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, um sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, um sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, declare, declare. És o meu, és o nosso Salvador.
libertador, serei para sempre teu. Boa noite, igreja. Você pode ficar em pé? Esse é um culto de celebração ao Senhor por tudo que Ele tem feito. O Senhor tem sido bom, Ele tem sido fiel. Há 86, isso? Não sei de onde eu tirei isso. 58 anos. Deus tem sido fiel há 58 anos e Ele será fiel para todos sempre. Você crê nisso? Você veio disposto a adorar o Jesus por tudo que Ele tem feito. Você veio disposto a ter um encontro com Ele, não ser um espectador desse culto, mas sim um participante desse culto. Então, se você puder, erga suas mãos onde você está e nós iremos fazer uma primeira oração de consagração. Levante as suas mãos e vamos apenas reconhecer que Jesus é o convidado de honra nessa noite. Vamos apenas reconhecer que Ele é a presença mais importante desse culto, que não existe nada mais importante do que Ele. Ele é único, inigualável, Ele é o Senhor do céu e da terra. Ninguém se compara ao Teu nome, Jesus. A Ti foi dado o nome que está acima de qualquer outro nome. E nós aqui reconhecemos a Tua grandeza, nós aqui reconhecemos o Teu senhorio e dizemos: seja bem-vindo nesse lugar. Esse culto é para Te agradar, Jesus. Esse culto é para Te honrar, Jesus. Por 58 anos o Senhor tem sido fiel e nós queremos retribuir com a nossa adoração. Por isso, enquanto o Senhor passeia nesse lugar e volta os seus olhos a nós, acha aqui pessoas que Te adoram em espírito e em verdade. Erga a sua voz, comece a exaltar a Jesus. Vamos encher essa casa de adoração. Se Tu és digno, se Tu és digno, Senhor. Ninguém se compara a Ti. Não há no céu e não há na terra alguém maior do que Tu. Não há no céu e não há na terra
se saciar naquele que é a fonte de águas vivas. Como não contemplar Ele que é a fonte de onde vem toda a beleza. Seu nome é Jesus, aleluia. Seu nome é Jesus. Agora você já sabe cantar, erga a sua voz, vamos dizer. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não há quem se compare. Onde andou pra trás, vida Ele trouxe. Que morreu para que vivêssemos. Não há na terra e não há no céu outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. A morte andou pra trás e vida Ele trouxe. O homem que morreu para que vivêssemos. Não há na terra e não há no céu algum outro como tu. Não há outro. A morte Ele venceu. A morte andou pra trás e vida Ele trouxe. O homem que morreu para que vivêssemos. Não há na terra e não há no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não há outro, ninguém como o Senhor. Não há. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus. É pra acordar mesmo, né? Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Conhecemos quem tu és. Conhecemos quem tu és.
sua voz, vamos dizer. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou, agora sim. Vamos cantar isso mais uma vez. Levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Vamos dizer: seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus. Pega as suas mãos, vamos cantar isso. Seja exaltado, seja exaltado. Aleluia. Santo, santo, santo. Bem. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Mais uma vez nós cantamos: seja exaltado, engrandecido seu nome, poderoso é, e não há nada que
se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Vamos dizer: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, aleluia. Ele é digno, sim, Ele é digno. Os santos e os anjos, eles se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, Tu és digno de tudo. Sim, Ele é digno, digno. Tu és digno de tudo, pois tudo vem, tudo é para Ti. Tua é a glória, e nós cantamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, sim, Jesus, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, Jesus, admiramos a beleza da Tua santidade. Tudo vem de Ti, tudo volta pra Ti, só Tu és santo, só Tu és santo, Jesus, só Tu és santo, Senhor. Incomparável é, incomparável é. Vamos cantar assim. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por
para sempre, amém. Mais uma vez, a ti a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Ah, quão insondáveis, seus juízos e os seus caminhos. Chega só, voz, vamos cantar a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Sim, meu Senhor, para todos sempre, sempre. A Ele, a Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor, aleluia, ao Rei, ao nosso Rei, a honra, a glória. E o louvor a Ele, somente a Ele. A honra, a glória a Ti, Senhor, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei. Vamos cantar mais uma vez isso, erga a sua voz e vamos bendizê-lo. A honra, aleluia, Senhor, a força e o poder ao Rei Jesus, ao Rei. Erga suas mãos, vamos cantar assim. Porque Ele vive
chegar a hora em que a pega a sua voz, vamos cantar sem medo então. Sem medo então, nós teremos vitória nele. Terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vive está, porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Mas eu bem sei que a minha vida está segura nas mãos dele, do meu Jesus que vive está. Mais uma vez nós cantamos, porque ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Eu sei que a minha vida aleluia, aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Esperar a gente acender as luzes aí. Amém. A igreja completa 58 anos e eu tenho a alegria e o privilégio de receber Pastor Hélio e a esposa, a irmã Eunir. Eu sempre falo aqui para a igreja, sempre digo que a Penha, a Igreja Batista da Penha, o Pastor Hélio, família, foram uma bênção na minha vida. Eu pude estudar porque a Penha sustentou a minha família integralmente. Mas o curso da minha vida mudou, não só por isso, né? Porque eu conheci o irmão, eu tinha 28 anos de idade. Era um menino. E fui conversar com o irmão em São Paulo, porque eles estavam num processo de definir quem seria o pastor de Cananéia. E na época havia um convênio entre Penha, Jacupiranga e Cananéia, né? E o pastor Paulo Biasi estava querendo trazer o sobrinho dele formado em teologia para pastorear a Cananéia. E eu cheguei lá para conversar, não tinha nem o colegial.
Eu tinha terminado o colegial da 5ª à 8ª série, supletivo, e não tinha formação teológica. Então, eu não sei por que cargas d'água, eu fui indicado para pastorear Cananéia. E ali eu estudei primeiro, segundo e terceiro ano de ginásio. E ao fim desses 3 anos, o pastor Hélio me convidou para ir para Penha, para eu estudar. Mas, graças ao convite para pastorear Cananéia, eu também terminei o colegial. Então, o irmão, a Igreja Batista da Penha, mudaram o rumo da minha vida. Eu era um menino sem esperança, cheio de sonhos, mas sem esperança de estudar. Não sabia fazer nada a não ser ler que nem um doido, porque eu queria aprender. E vou parar de falar. Pastor Hélio, por favor. Eu nem aguento mais falar. Eu sou muito grato. Deus sabe o quanto eu sou grato ao irmão pelo investimento que ele fez na minha vida. Muito grato. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras do pastor Paulo Real e quero aproveitar esse momento, antes de qualquer outra coisa, parabenizar a igreja por esses 58 anos e por esses anos de ministério de pastor Paulo Real. Eu me sentiria muito honrado se eu morasse aqui em Maringá, em tê-lo como meu pastor. Ele não sabe o que nós vimos nele. Mas o que nós vimos nele foi exatamente um espírito disposto a aprender. As pessoas que Deus pode usar não são aquelas que sabem, são aquelas que querem saber, porque essas estão abertas para a atuação do Espírito Santo de Deus. Nós sempre vimos no pastor Paulo Real um obreiro de futuro, dedicado à obra do Evangelho. E só a eternidade vai mostrar toda a influência do seu ministério nesta cidade, nesta região e também no estado do Paraná e no Brasil. Paulo diz que eu levo uma grande vantagem sobre ele. É que eu prego sem anotações. Mas eu acho que essa não é uma vantagem, é uma desvantagem. Ele prega alguns sermões, que estuda, escreve, e depois, às vezes, isso vira um livro. Eu não tenho nem um parágrafo escrito e publicado, porque eu não tenho absolutamente nada escrito. Já fui orador da Convenção Batista Brasileira. Esse ano, em Fortaleza, eu serei mais uma vez o orador da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, mas eu não deixarei nenhuma frase escrita
como legado. Eu peço desculpas, Eunir pediu para eu não pedir desculpas, porque por dois motivos. O primeiro é que eu quero apresentar a minha esposa. Eunir, eu costumava chamá-la de minha fada. Mas as pessoas não entendiam quando eu a elogiava em público. Porque eu dizia, é safada, é safada, é safada. Eu percebia que eu era mal interpretado. Então eu parei de me referir a ela como fada, mas como delícia dos meus olhos. Mas, embora ela seja a delícia dos meus olhos, o meu coração é extremamente ciumento. Então, eu vou pedir à minha esposa, que tem 76 anos, mas parece que tem menos de 50, eu vou pedir para ela ficar de pé. Ainda não, Eunir, que eu tenho que orientar esse auditório. Eu vou pedir que os homens curvem a fronte, eu não quero ninguém olhando para ela. E as mulheres poderão olhar e ficarem morrendo de inveja. Eunir, por favor, fique de pé. Eunir é uma mulher de oração. Obrigado, querida. Obrigado pelo que você tem sido em minha vida. Todos os dias, todas as manhãs, quando eu acordo, Eunir já está lendo a Bíblia no Kindle. Depois ela ora em favor de cada um dos filhos, em favor de cada um dos netos, todos os dias. E tem uma outra coisa. Ela tem alegria de viver, embora viva ao meu lado. Uma parte integrante e frequente de suas orações é agradecer a Deus por mais um dia de vida. Enquanto que eu agradeço a Deus por menos um dia de vida, que eu estou mais perto do momento em que vou ver o Senhor. Alguns já sabem, eu vou fazer 90 anos, daqui a 9 anos. E eu tenho tido dificuldades musculares nas pernas. Às vezes, um certo desequilíbrio, eu vou andando e vou indo de um lado para outro, eu já não consigo andar em linha reta. E para não cair, eu resolvi cuidar em primeiro lugar da minha cabeça. Porque vocês sabem que quando a gente cuida da cabeça, o corpo acompanha. Então eu comprei um shampoo Tio Nacho anti-quedas, que tem me ajudado bastante. Mas aceitem a minha palavra de agradecimento por estar aqui nesse momento tão importante da vida da igreja. Eu quero conversar com os irmãos. Eu já não sei mais pregar. Eu fui jubilado há 9 anos. Sabem o que significa essa expressão? Jubilado vem de júbilo, que é uma intensa alegria, que a igreja sente quando sai o pastor velho e entra um novinho.
Então, como eu quase não recebo mais convite para pregar, quando recebo um, eu fico babando em casa, doido para poder chegar e pregar. E eu oscilo entre falar muito, para poder recuperar o atraso, e não falar quase nada por causa das pernas. Então, orem para que minhas pernas fraquejem. Mas eu quero conversar com vocês sobre um milagre de Jesus muito estranho. É um milagre que Jesus operou com uma palavra de maldição. Podem imaginar uma coisa dessas? Você pode imaginar Jesus operando um milagre, fazendo uma demonstração extraordinária de poder através de uma palavra de maldição? Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. E a primeira coisa que eu vou convidá-los a que façamos juntos é uma cronologia desses dias em que Jesus realiza esse milagre. O capítulo 11 fala da entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém e o povo foi colocando nas ruas, estão lembrados? Ele entrou num jumentinho e o povo foi colocando ramos, folhas, enquanto Jesus ia passando. E por isso, esse dia passou a ser conhecido como que dia da semana? O de Ramos? Domingo. Domingo de Ramos. Então, o capítulo 11 começa com descrição do que aconteceu no domingo. O povo está feliz com a chegada de Jesus. Embora a chegada de Jesus tenha sido decepcionante, porque eles esperavam que Jesus seria o Messias, que deporia o Império Romano. Para Jesus era fácil. Ele já tinha demonstrado o poder de ressuscitar pessoas, de alimentar grandes multidões com poucos pães e poucos peixes. Um comandante, um general, que ressuscita os soldados que são mortos, que os alimenta com pouca coisa. Quem pode resistir a um exército dessa natureza? Isso era apenas o que eles já sabiam acerca de Jesus. E Jesus, então, que é esperado como Messias, entra em Jerusalém montado num jumentinho. Ele está cumprindo uma profecia de Zacarias. Ele não entra num corcel como os imperadores romanos, conquistadores. Ele entra humilde em cima de um jumentinho. Domingo. Aí nós vamos para o versículo 12. E no dia seguinte, qual é o dia da semana? Segunda, não é? No dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, quando saíram de Betânia, teve fome. Eu imagino que aqueles últimos dias de Jesus foram dias de intensa luta, de muitos jejum e oração. Jesus
e está para carregar sobre si todo o pecado e toda a dor da humanidade. É algo terrível que está no seu horizonte à frente. Ele sabe que, embora ele amasse Israel o rejeitaria. E Jesus, então, possivelmente, estava com fome, com muita fome. O texto diz isso. E o que é que ele faz? Diz o texto: e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Por que razão? Porque não era tempo de frutos, de figos. Em que época do ano Jesus morreu, que a gente comemora a paixão? Mais ou menos abril, não é? Os figos apareceriam no mês de julho. Jesus está se dirigindo a uma figueira no mês de abril e não acha nela nenhum figo. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os outros discípulos ouviram isso. Jesus, como Criador, ele pode falar à criação. Ele falava aos ventos. E ele pode falar à figueira. Mas se a figueira pudesse responder, o que ela diria? Senhor, eu estou dentro dos limites que o Senhor impôs sobre mim. O Senhor me fez de tal maneira que eu produza frutos em julho, e ainda é abril. Eu não tenho culpa de não ter frutos. Jesus diz isso. Eles foram até Jerusalém, ele expulsou os cambistas do templo. E aí nós vamos para o versículo de número 20. E eles, passando pela manhã, agora já é terça-feira. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Não adiantava mais adubá-la, não adiantava mais cuidar dela, ela estava completamente morta. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Que coisa estranha. No mundo de grande preocupação ecológica, esse é um texto até estranho, não é? Alguns tentam justificar Jesus dizendo que Jesus estava estressado. Eram muitos os problemas. Ele estava cercado de inimigos. E os amigos que caminhavam com ele, na verdade, iam próximos dele, mas não estavam com ele. O coração deles não estava em sintonia com Jesus.
Enquanto Jesus caminha sentindo já a dor do sofrimento que está reservado para ele, os discípulos caminham para Jerusalém discutindo quem vai ter o cargo mais importante no reino dos céus. Jesus está falando de morte e eles estão discutindo sobre glória, sobre honras. O coração deles está muito distante do coração de Jesus. Jesus tem inimigos, mas nesse momento não tem amigos. E alguns dizem que Jesus estava tão estressado que, como um ser humano, ele ultrapassou os limites e amaldiçoou as figueiras, que era uma coisa normal. Uma pessoa debaixo de muita pressão, ela acaba fazendo aquilo que não se espera que ela faça. E eles dizem, Jesus é humano, tanto era humano que ele teve fome. Mas a última coisa que eu posso imaginar é de Jesus tendo um ataque de nervos. Jesus tendo um chilique a ponto de amaldiçoar uma árvore. Certamente que não é isso. Então Pedro, quando vê a figueira seca, ele chama a atenção de Jesus. Olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou desde as raízes. Ele quer uma explicação, ele espera uma explicação de Jesus. Ele pega como que a bola e bota na marca do pênalti e diz para Jesus, chuta. Explica isso para a gente. E aí o que Jesus fala? Jesus responde, tende fé em Deus. Em vez de falar sobre a figueira, Jesus fala sobre eles. Jesus diz, tenham fé em Deus. O que está acontecendo ali, meus irmãos? E que Jesus, naquele momento, não pode explicar aos discípulos, porque os discípulos não têm ouvidos para ouvir e entendimento para aprender. Ele opera um milagre de uma maneira que ele nunca fez antes, para que os discípulos reflitam depois. A figueira era o símbolo de Israel. Alguns dizem que Jesus veio a Israel, procurou frutos e não achou. E a figueira que seca desde as raízes é como Israel, que seca até as raízes e não há mais esperança para Israel. Eu não creio que seja isso, porque a gente lê a carta aos Romanos e vê que ainda há esperança para Israel. Agora, meus irmãos, o que é que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer o seguinte, eu estou formando um novo povo para o qual todo dia é dia de frutos. Que não vai apresentar frutos diante das forças naturais, de suas limitações naturais, mas que este povo será revestido de um poder extraordinário e que vai fazer algo extraordinário. Frutos em abril era algo sobrenatural. Mas Jesus está dizendo, estamos para ingressar
na estação do sobrenatural. Os discípulos não sabiam. Ele vai, naquela última noite, conversar com eles, vai falar sobre o Espírito Santo, vai dizer que o Espírito Santo esteve com eles, porque estava com Jesus, mas que Jesus iria para o Pai e o Espírito Santo estaria neles. Viria para fazer morada neles. Eles teriam dentro de si um poder que é o poder acima de qualquer outro poder, para fazer a obra sobrenatural de Deus. É isso que Jesus vai mostrar aqui. E então ele diz assim: tende fé em Deus. Para fazer esta obra, para produzir este fruto, é preciso segurar na mão de Deus. Fé é esse momento que eu apoio a minha vida e as minhas condições, as minhas esperanças, as minhas expectativas, além de mim mesmo. Segurem na mão de Deus, tenham fé em Deus. Se o irmão quer produzir frutos na sua vida, segura na mão de Deus. Tenha fé em Deus. Caminhe com Deus. A gente pode achar que é uma coisa de pouca importância ler a Bíblia constantemente. Não se escandalizem comigo, eu voltei a ler a Bíblia essa semana. Tinha bastante tempo que eu não lia. Porque eu estou com uma dificuldade que, se eu chego aqui para ler, mesmo sem óculos, eu consigo. Para ler durante 10 segundos. É só eu focalizar, achar, demora um pouquinho, mas leio. Eu trouxe um óculos, mas até esqueci. Agora, se eu continuo lendo, os olhos ficam embaçados. Eu não consigo continuar lendo. Então, eu resolvi comprar um Kindle, porque o Kindle eu coloco a letra do tamanho que eu quero, tem iluminação de fundo, e eu passei a ler 10 capítulos por dia. Estou numa alegria que os irmãos nem imaginam. O Kindle chegou e já no dia seguinte, 10 capítulos. Eu quero ler a Bíblia toda em 3 meses e meio. Porque agora eu vou conseguir. Mas ler a palavra de Deus, meus irmãos, e orar, é uma disciplina indispensável para se andar com Deus. Você não consegue andar com Deus se não se interessa pela palavra de Deus. Se você não se volta para ouvir a Deus. Quando eu era mais jovem, da idade de Paulo, quando ele começou como pastor, quando ele estava cheio de sonhos e uma disposição muito grande de aprender, eu tinha dificuldade de ler a Bíblia, porque eu não escrevo nada, desde o 3º ano do ensino fundamental. Só faço provas. E eu tinha dificuldade porque eu tenho uma facilidade muito grande para decorar as coisas. Então eu começava a ler, eu começava aqui, mas já sabia qual era a frase que estava aqui e qual era a outra que vinha depois. E o inimigo ficava dizendo para mim: você já sabe isso, você já sabe isso, pega outro livro que você não conhece ainda e leia. Para me afastar da palavra de Deus. Então, nós sofremos uma tentação muito grande do inimigo para não lermos a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é a espada do Espírito.
Não há vida espiritual poderosa sem a palavra de Deus. Não há nada que Deus esteja fazendo fora de sua palavra. Esta comunidade sobrenatural, que vai ter um ministério, um impacto sobrenatural no mundo. Esses crentes que vão fazer essa obra sobrenatural, meus irmãos, são pessoas que valorizam a palavra de Deus. Nós temos privilégios, meus irmãos, nessa vida de dores, de sofrimentos, de fazer coisas que os anjos não conseguem. Nós louvamos a Deus de uma forma que os anjos não conseguem louvar. Às vezes a gente fica com inveja dos anjos, não é? Puxa, estão lá diante do trono de Deus, os serafins, os querubins, mas sabem, meus irmãos, que os anjos se debruçam enquanto nós louvamos a Deus. Sabem por quê? Porque não é esse louvor aqui que os anjos se debruçam, não. Tivemos um momento magnífico de louvor. Mas possivelmente alguns anjos estavam aqui e admirados com algumas pessoas que estão aqui. Sabem por quê? Porque estão sofrendo. Estão com problemas familiares. Estão sob o peso de decepções profundas. Estão se sentindo perdidas. Mas, em meio à dor, louvam a Deus. Anjo nunca passou por isso. Por isso que o inimigo vira para Deus e diz assim: tira as coisas de Jó, que ele vai te amaldiçoar. Mas Jó continua adorando a Deus, mesmo depois de perder os filhos, os bens, a saúde, e manteve a esposa. E alguns dizem que o sofrimento de Jó era tão grande que, além da esposa de reboque, ainda tinha a sogra. Nós podemos oferecer a Deus o que os anjos, hoje, lá diante do trono de Deus, não conseguem. Crente chega numa UTI, está ali nas últimas e ainda assim consegue dizer: bendito seja o nome do Senhor. Eu evangelizei um médico em Salvador e ele foi acometido de câncer pulmonar. O câncer no pulmão é uma coisa cruel. A pessoa aspira o ar, distende os pulmões e aquilo produz dor. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai respirando o mínimo possível, mas vai ficando sem ar. Aí chega uma hora que ele não resiste mais e enche o pulmão de ar, e é uma dor alucinante. E esse homem se converteu e morreu glorificando a Deus, me disse a esposa dele. A esposa não era crente, não cria em Deus, era agnóstica, mas me disse: pastor, ele morreu dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso é sobrenatural. E Jesus disse: se vocês tiverem fé, vocês irão para essa montanha, fé do tamanho de um grão de mostarda. Lança-te daqui ao mar, e isso será feito. Eu não creio, meus irmãos, que Deus esteja chamando os crentes para um trabalho de terraplanagem, né? Vamos acabar com as montanhas que existem no mundo. Vamos agora deixar tudo plano. Não.
Não é bem isso. Imaginem um irmãozinho idoso que tem problemas de colapso muscular nas pernas, ele já está com 81 anos de idade, tem uma esposa linda com 76, que está muito doente, e ela precisa de um remédio que ele precisa ir lá buscar, na drogaria mais distante, a uns 8 quilômetros, mas ele tem que passar por um monte na estrada, uma elevação bem alta, descer do outro lado e chegar na drogaria. E lá vai ele com suas dificuldades, arrastando as pernas. E ele tem fé e ele diz: Senhor, minha mulher está morrendo. Pega esse monte e joga no fundo do mar. E Deus diz: vai ser feito, você tem fé? E agora ele vai no plano e consegue chegar lá para pegar o remédio para a esposa. Enquanto isso, ele pega o remédio, vai voltando, um sujeito passa de carro, passa por ali e vai indo, vai indo, vai indo. Aí chega numa vila e diz assim, com diversas casas, ele diz: não era para essa vila estar aqui. E pergunta para o pessoal: onde é que fica uma estradinha que vai para tal lugar? Aí o pessoal diz assim: é logo depois do monte. Ele disse: mas não tinha monte nenhum. Quer dizer, se crente ficasse tirando o monte para lá e para cá, meus irmãos, isso criaria uma confusão no mundo danada. Deus está dizendo que a gente pega um monte de dificuldades, de problemas, de impossibilidades na nossa caminhada com Ele, e a gente tem fé em Deus, e isso é removido sobrenaturalmente. Você tem problemas no seu casamento, em casa, com seus filhos, na igreja, com o irmão, no trabalho, com seu patrão. Segue em frente, segura na mão de Deus. Todas essas dificuldades Deus vai tirar do seu caminho. E você vai produzir frutos sobrenaturais para Deus. E Jesus continua dizendo: e quando orares, se você estiver lá no altar, se lembrar de um irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta no altar, vai lá e reconcilia-te com ele. Sabem o que Jesus está dizendo agora? Primeiro, se você quer ter uma vida sobrenatural, segure na mão de Deus. Em segundo lugar, segure na mão do seu irmão. Nós não somos chamados para levar uma vida cristã individualista. Nós estamos vivendo numa época de culto ao individualismo. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Isso é bom para você, mas não é bom para mim. Fica na sua, eu fico na minha. E às vezes a gente chega para a igreja envolvido por essa cultura individualista e egoísta. E a gente acha que Deus vai abençoar a nossa vida e vai fazer coisas sobrenaturais. Enquanto a gente vai caminhando muito bem, lendo a nossa Bíblia, orando, entregando o nosso dízimo, distribuindo folhetos, mas deixando o nosso irmão para trás, prostrado à beira do caminho. Deus diz: não, aquele irmãozinho tem problema com você. Vai lá, pega na mão dele, perdoa. Meus irmãos, o perdão é o ambiente do reino de Deus, é o ar do reino de Deus. Quando nós somos chamados das trevas para a luz, do mundo dominado por Satanás, para o mundo do Senhor Jesus, nós somos ingressados no mundo onde reina o perdão. É por isso que nós estamos nesse mundo.
E nós não podemos viver e caminhar neste mundo e produzir frutos sem um coração perdoador, sem a disposição de chegar lá, pegar no nosso irmão, levantá-lo e dizer: vem comigo, vamos juntos. Igreja é chamada para uma obra espiritual, sobrenatural. Mas só fará essa obra tendo fé em Deus e tendo comunhão uns com os outros. Sempre é tempo de figos. Para Deus, toda estação é estação de figos. Eu conheci uma senhora de mais de 70 anos de idade. Nessa época eu achava que ela era velhinha, velhinha. Hoje eu olho para minha esposa e diz: ela era uma menina. Era analfabeta. E tinha uma facilidade, uma disposição para evangelizar impressionante. Ela não tinha um dente na boca. A comida que ela comia, ela misturava arroz, feijão e, às vezes, carne moída, caldo de galinha, alguma coisa, fazia assim umas bolotas, ia botando na boca e mastigando com a gengiva e comendo. Era essa pessoa sem dentes e idosa que ia para uma praça, chegava para um rapaz ou para uma moça, sentava do lado dele com um folheto e dizia: eu não sei ler, você pode ler isso para mim? Aí o rapaz, a moça, começava a ler. Aí depois que acabava, ela pergunta: e o que diz aí sobre o que a pessoa precisa fazer para ser salva? Aí ele: a pessoa precisa ser boa, praticar boas obras. Ela dizia: não foi isso que você leu, não. Aqui, ó, esse pedaço, lê de novo. Ela sabia exatamente onde as coisas estavam. Aí a pessoa lia: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Você já entregou seu coração a Jesus, sua vida a Jesus? Você confia nele? Você não quer fazer isso? Você não quer ser salvo? E ela fazia apelo. Levava pessoas para a igreja. Porque ela não pensou assim: o meu tempo já passou. Para ela, mesmo na velhice, ainda era tempo de figos. Esta é uma história extraordinária, meus irmãos, com uma lição maravilhosa para nós. A lição de que o que Deus espera de nós, depois de derramar o seu Espírito em nós, depois de colocar o seu Espírito para agir através de nós, que esta obra vá além do natural, que seja uma obra sobrenatural. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é tempo de figos. Amém. Só esse é um dos privilégios de pregador. Em pé. Louvado seja Deus por essa palavra, que meu coração dê fruto o tempo todo. Amanhã nós temos EBD, temos 9 horas. E 10 horas o culto. Então convido você para estar aqui amanhã e vamos juntos celebrar o nome do Senhor. Que bênção, que bênção. Ok. Senta rapidinho, eu já vou pedir para vocês levantarem de novo, mas é que nós temos alguns colegas, pastores aqui. Quero pedir que todos os pastores presentes e família, por favor, fiquem em pé. Os pastores que estão presentes.
tá, os colegas aqui. Queridos, obrigado pela presença de vocês. É uma alegria tê-los conosco. Vocês são muito especiais, vocês moram no meu coração. Que Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Temos mais visitantes que está conosco pela primeira vez? Não? Temos ali? Deus abençoe. Agradecemos a Deus pela sua presença. Você que nos visita, Deus abençoe. Muito obrigado. Amanhã estaremos aqui juntos para cultuarmos a Deus e mais uma vez ouvir a palavra de Deus através da vida do pastor Hélio, que tem sido uma grande bênção na minha vida. Obrigado, pastor. Vamos adorar ao Senhor. Então, mais uma vez, né? Desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. O quanto és digno, embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu. Vamos cantar mais uma vez, Rei de imensurável. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu.
Vamos cantar isso mais uma vez. Rei de imensurável. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Vamos cantar. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu. Eu estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Lararara, lararara. A essência és tu, Jesus. Jesus, nós somos gratos a Ti. Nós somos gratos porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu um sentido. O Senhor olhou para nós e pela Tua misericórdia infinita, a Tua graça sem fim, o Senhor resolveu nos resgatar e nós somos gratos a Ti. E glorificado seja o Teu nome. Algo tão poderoso foi dito aqui. A verdade de que nós podemos Te adorar em meio à dor, nós podemos Te adorar em meio ao sofrimento, e isso é um privilégio para nós agora nessa era, porque quando Jesus retornar, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Assim como diz Romanos capítulo 8, os sofrimentos dessa era em nada irão se comparar com a glória futura que está reservada em Cristo Jesus. Então, nós queremos Te adorar no nosso hoje, nos nossos dias difíceis, nossos dias ruins, mas também nos nossos dias bons, nos nossos dias alegres. Nós queremos Te adorar e com nosso coração cheio de gratidão, reverência e santo temor, nós queremos Te agradecer por essa noite. Nós queremos Te agradecer pela glória nesse lugar. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor está olhando para nós agora, e esse é o tempo oportuno para os frutos do Senhor, para o sobrenatural do Senhor, para o poder do Senhor manifesto. Esse é o tempo oportuno. Eu Te peço, Senhor, que essa palavra seja uma palavra profética sobre essa igreja. Tudo que foi pregado aqui, dito profeticamente através da Tua palavra, que seja uma palavra estabelecida para esses dias. Que essa igreja dê fruto ainda mais e mais. Que esse ministério seja frutífero ainda mais e mais. Que frutos eternos sejam gerados a partir daqui. Que pessoas possam receber cura, restauração, mas que pessoas possam encontrar Jesus nessa casa, Jesus nessa igreja. E que aqui seja uma casa de glória, uma casa de cura, uma casa de restauração, uma casa de frutos. Em nome de Jesus eu peço
para que uma bênção repouse sobre esse ministério, que uma bênção repouse sobre essa juventude, sobre todos os ministérios dessa igreja. Eu oro em nome de Jesus. Espírito Santo, derrama algo novo, derrama algo novo. Estenda as suas mãos, como se fosse receber algo da parte do Espírito Santo. Senhor, que eu e os meus irmãos aqui possamos te entregar frutos. Possamos, Pai, em nome de Jesus, possamos te entregar algo digno, algo belo. Senhor, nós não queremos viver essa vida pensando nos bens, nas posses, mas nós queremos passar a nossa vida pensando naquilo que é eterno, frutos eternos. Nos levanta, Senhor, como evangelistas, nos levanta, Senhor, como pessoas que te dão frutos. Que o Senhor olhe para nós da mesma maneira quando o Senhor estava olhando para aquela árvore, e que o Senhor encontre em nós frutos, isso, frutos eternos. Eis-nos aqui, Espírito Santo, pode nos usar. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Nós estamos aqui de pé, com as mãos rendidas, dizendo: nos usa para a tua honra e para a tua glória. Levanta pessoas dessa igreja para que incendeiem Maringá para o teu nome, Jesus, para a tua glória, Jesus. É assim que oramos. Amém, amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, agora e sempre. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus e até amanhã. Deus te abençoe.